paz do Senhor. Graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos dar continuidade aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Passo a Passo com Cristo, volume 3. Eu gosto de mostrar aqui para o pessoal que está na live também, para que todo mundo acompanhe. É a lição número 2, para quem não tem. E ela fala de um tema muito interessante, que é sobre o fruto do Espírito. E o interessante desse fruto é uma das coisas que mais acontece. Eu já vi muitas pessoas fazerem uma certa confusão em relação a essa questão do fruto do Espírito. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, até o versículo 26, fala a respeito desse fruto. E o que é a confusão que muitos de nós fazemos? Nós confundimos fruto do Espírito com frutos do Espírito, no plural. Na verdade, quando a Bíblia fala de fruto do Espírito, está falando de um único fruto, e não está falando de vários frutos. A gente vai ler o capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e presta bem atenção no que diz na Bíblia. A minha Bíblia é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é. Vocês percebam aqui que ele está no singular, porque se o autor estivesse falando aqui de vários frutos, ele ia falar assim, mas os frutos do Espírito são. Vocês concordam comigo? Não, mas o fruto do Espírito é. Então a Bíblia está dizendo para nós que o fruto é um só. Então, para nós que estamos estudando Escola Bíblica Dominical, é importante saber disso. Porque às vezes a gente num comentário, até mesmo numa pregação ou tudo mais, eu já vi pregadores falando isso. Mas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito. Está errado. Fala do fruto do Espírito, tá? Então a gente deve notar isso e deixar bem claro para nós. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ponto. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos pedir a Deus discernimento para essa aula? Eu gostaria que vocês orassem junto comigo. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra foi lida agora, Senhor, que o Senhor possa clarear a nossa mente, o nosso intelecto, tudo aquilo que nós entendermos da Tua palavra, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos auxiliar, Pai. A escola bíblica é para que nós possamos ter uma dimensão maior das coisas que o Senhor deixou para nós, Senhor. Por isso, Senhor, nos ensina nesta tarde, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar então de 3 características do fruto do Espírito, e depois nós vamos entrar um pouquinho sobre cada um deles que nós acabamos de ler. Então, a primeira delas fala que o fruto do Espírito, ele é comparado, o autor aqui compara como uma árvore. Ele diz que uma árvore não tem que se esforçar para produzir fruto. É natural dela, assim o Espírito produz fruto e é próprio do Espírito Santo. E o crente que anda no Espírito vai produzir esse fruto. Também o Espírito nele produz o seu fruto. Então ele está fazendo uma comparação, que uma árvore quando plantada, ela por si só ela vai produzir o fruto. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa árvore também como exemplo, para a gente entender um pouquinho desse fruto do Espírito Santo. E pegando o exemplo aqui do fruto, pegando o exemplo da árvore, a
árvore, para que ela possa dar fruto, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser regada. Ela produz o fruto por si só? Produz. Mas se eu pegar uma árvore e jogar num monte de pedra e achar que ela vai frutificar, ela não vai frutificar, porque ela precisa ser plantada num lugar fértil, num solo fértil. Então, ele fala que a questão do fruto do Espírito, para nós que somos crentes, cristãos, nós entendemos que o fruto do Espírito também, assim como uma árvore precisa ser cuidada, nós também precisamos, a gente precisa ser regado, a gente precisa ser cuidado, a gente precisa ter uma terra boa para a gente poder produzir fruto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fala também o que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 9, que é o fruto da luz. Vamos ler em Efésios 5, 9, que é um pouquinho adiante aí do livro de Gálatas, e que diz assim, 5, 9. Não, eu falei um pouquinho para frente, mas eu abri aqui no lugar errado. 5, 9, está aqui. Diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, este é o outro nome dado ao fruto do Espírito. Trata-se de algo que é produzido às claras, na luz. Não há do que e o porquê se esconder. Então, quem produz o fruto do Espírito, automaticamente está produzindo um fruto da luz. As coisas ficam claras. E o terceiro ponto que o autor fala aqui, que está lá em Colossenses capítulo 3, 10, que diz que esse fruto só é possível aparecer através do novo homem. Nesse caso, o novo homem é a nova criatura, a nova mulher, a nova pessoa que aceitou a Cristo. Mas é sempre o Espírito Santo que irá produzi-la. Geralmente, achamos que existe 9 frutos do Espírito. Lembra que eu falei no começo? Quando a gente lê, e eu cometi esse erro logo quando eu me converti. Quando eu li lá o fruto do Espírito, eu falei assim, nossa, quanto fruto esse Espírito produz, né? Ele produz amor, produz... Eu achava que cada um desses itens aqui era um. Então a gente tem que tomar esse cuidado, de não achar que o amor é um fruto, que a alegria é outro fruto, que a paz é outro fruto. Não, é tudo junto num único só. Tá? Então nós vamos falar então um pouquinho sobre cada um desses frutos. E para nós vai ser muito fácil, né? Porque nós estamos muito acostumados com isso. Talvez muitos não produzem o fruto do Espírito Santo, porque se faltar um desses componentes que nós vamos citar aqui, o fruto não está completo. E para o fruto estar completo, precisa que todos os componentes do fruto estejam perfeitos. Eu lembro que uma vez eu recebi uma ideia de uma laranja ou de uma mexerica, que ela é composta de vários gomos. Então, digamos que cada gomo dessa fruta, ele seja uma parte do fruto do Espírito Santo. Aí imagina assim, vocês já comeram uma mexerica, por exemplo, onde parte dela está boa e parte está estragada? Você não consegue consumir aquela mexerica, o fruto inteiro, porque você vai pegar aquela parte boa, mas aquela parte estragada vai ter que ser jogada fora. O crente, ele é assim. Ele precisa estar com todos os componentes do fruto do Espírito para que ele seja um bom fruto. Então, pegando o exemplo da laranja, da mexerica e tudo mais, aquela parte que está estragada, ela não serve. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que se a gente tiver só amor, está tudo bem. A gente acha que se a gente for bonzinho, lembra daquele homem que Jesus se encontrou, o jovem rico, que ele fazia um monte de coisas, e Jesus, quando chegou para ele falando, falta uma coisa ainda, significava dizer que aquele jovem ainda não estava completo. Na cabeça dele, ele chegou para Jesus achando que ele produzia todo o fruto do Espírito Santo, mas faltava alguma coisa. E por causa desta alguma coisa, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele não entendeu a palavra de Deus. E muitas vezes nós somos assim. A gente acha que, vou dar um exemplo aqui do amor. É a principal virtude. 1 Coríntios capítulo 13, não precisa nem eu ler aqui junto com vocês, a gente está tão cansado de ler esse texto de 1 Coríntios, todo mundo conhece.
Seja cristão ou não, todo mundo fala às vezes do amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, e ele provém do próprio Deus. Ele, dentre todas as virtudes, o fruto do Espírito são dependentes do amor. Todas as virtudes que a gente vai falar aqui, todas dependem do amor, porque o amor provém de Deus e é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Uma pergunta aqui, vamos lá? Pergunta do Arthur. Pastor, eu tenho uma dúvida. Na minha Bíblia, o título, a partir do versículo 16, está escrito: as obras da carne e os frutos do Espírito. Esta Bíblia é de herança do meu pai. Será que a tradução é muito antiga, por isso esta diferença? Então, mas o texto, o versículo que ele leu, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito isso? Não, é só o título. É só o título, porque a minha também está assim, todas nós temos. Mas interessante, na minha tradução, olha só como a tradução ela é importante para nós. Por isso que muitas vezes nós somos questionados em relação a algumas traduções, porque ela pode modificar o sentido da palavra de Deus. A minha está dizendo as obras da carne e o fruto do Espírito. Não sei como é que está na sua, Rodrigo. Entendem, irmãos? É errado dizer que uma certa tradução ela é ruim ou boa? É certo a gente dizer que ela é ruim ou boa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu não sei, Arthur, qual é a tradução que você está usando, né? Se é João Ferreira de Almeida, se é antiga, se é nova, porque tem muitas traduções. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, já que nós estamos falando de escola bíblica dominical, eu tenho falado isso, inclusive, quando tem aula lá na salinha. O nosso estatuto, o Estatuto da Igreja Batista Nacional Palavra da Vida, recomenda que nós usemos João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Justamente por quê? Para que a gente não cause uma certa dúvida em relação à palavra. Todas as traduções são válidas? São. A pergunta é, todas as traduções são boas? Aí há controvérsias. Por exemplo, tem a nova tradução na linguagem de hoje, que tem muita gente que gosta dessa tradução. Ela é boa, e aí eu vou dar a minha opinião pessoal, tá, gente? Não é a opinião do pastor Cido, é a opinião do Clenaldo. Eu tenho todas as traduções. Nós, na Bíblia, no celular, a gente tem acesso a todas as traduções, mas quando eu vou fazer uma meditação, eu vou ter uma conversa com Deus, eu vou ver o que Deus quer falar para a minha vida, eu uso a tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. As outras, elas são boas para trazer uma ideia. Às vezes a gente lê um texto e a gente quer ter uma ideia do que aquele texto quer dizer. Então, nesse caso, eu consulto outras traduções, mas para usar formalmente dentro da igreja, na casa de Deus, use essa. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Amém? Clê. Oi. Só uma coisinha também. Aí até você pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Esses subtítulos, quem colocou foi o homem, né? Não foi inspiração. Na verdade, é um concílio. Então, porque foi, pelo que eu já ouvi falar de várias, que esses subtítulos aqui, eles não estão nos manuscritos. Então, mas muitas vezes, as novas traduções, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma adaptação da versão mais antiga. Por que acontecem essas adaptações? Porque a língua portuguesa muda, porque as palavras que eram usadas lá na antiguidade, elas deixam de ser usadas. Para vocês terem um exemplo, e eu estou saindo um pouco aqui da lição, mas é importante a gente falar isso, o grego original, porque o Novo Testamento, ele foi escrito, né, em grego, e o grego original já não existe mais hoje. É o koiné que era chamado naquela época. Então, se eu for para a Grécia hoje e tentar falar o grego que diz aqui nas Escrituras, o pessoal vai falar que é um grego desatualizado, é antiquado, não existe mais. Vou dar exemplo aqui na nossa língua portuguesa. Até há uns 2 anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, foram adicionadas palavras no nosso dicionário que não existiam. Quem falava a palavra delete, eu vou deletar você, né?
Deletar não existia no dicionário, deletar é apagar. Estou dando só um exemplo, tem um monte de palavras que foram adicionadas, então tomem o cuidado, tá bom? Pastor? Depois o Arthur, você conversa comigo na semana que vem, acho que você deve estar aqui, e aí a gente tira essa dúvida pessoalmente, tá bom? Em relação a esse subtítulo. Vamos lá? Então, tem pergunta, Rô? Então vamos continuar. A segunda característica do fruto aqui, ou a segunda parte do fruto, fala sobre alegria. Alguém disse que a alegria é a paz saltando. Todos conhecemos o que é a alegria e o que ela nos vem da presença do Senhor e nos dá força. Alegria, gente. Eu já vi gente que a casa estava caindo, mas quando estava na presença de Deus, ela estava alegre. Esse tipo de alegria não é porque a pessoa estava sendo falsa, porque a gente pode falar, nossa, está com um monte de dívida para pagar, está com um monte de problema, meu marido brigou comigo, não sei quem brigou comigo, lá na empresa me trataram mal. E aí quando a pessoa está na presença do Senhor, ela está alegre. Ela está sendo falsa? Não. Isso daí é resultado do fruto do Espírito na vida dela. É óbvio que aquele problema, se eu estou com a minha conta estourada, está no vermelho, eu tenho que pagar uma dívida segunda-feira. Isso não quer dizer que eu vim para a igreja, o fato de eu ficar alegre, a minha conta vai ser coberta na segunda. Mas isso vai dizer para mim o quanto eu estou feliz e alegre diante da presença de Deus. Por quê? Porque o fato de nós estarmos alegres não depende das circunstâncias externas. Quando é o fruto do Espírito Santo agindo na vida do irmão ou da irmã, é óbvio que muitas vezes nós ficamos tristes, sim. Né? Não quer dizer que a gente vai ficar o tempo todo só de alegria. Mas isso significa dizer que o inverso também não é verdade. Antigamente tinha-se uma visão de que o cristão, ele tinha que ser uma pessoa sisuda, cabisbaixa, calada, quieta, que não fala com ninguém, que não tem diálogo. Não é isso. É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, porque ela sabe que o Espírito Santo está agindo na vida dela e que aquela tristeza que ela está tendo, ela é momentânea. E que na presença de Deus, aquela alegria, ela é transbordante. Eu já vi pessoas falando de cristãos, e a gente tem essa experiência todos os dias, de pessoas que não conhecem a vida cristã, o relacionamento da pessoa com Cristo, com a alegria que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, e as pessoas não entendem isso. Por que ela é chamada de fruto? Porque o fruto, ele se manifesta. O fruto, ele se mostra. Pegando o exemplo que eu falei, a laranja, ela se mostra ser uma laranja. A mexerica se mostra ser uma mexerica. A banana se mostra ser uma banana. Porque ela é um fruto. E ela tem que mostrar o fruto que ela é. Ela não pode mostrar o que ela não é. Entendem o que eu estou dizendo? Então, a alegria é isso. Um outro ponto que tem muito a ver com alegria, que é uma outra característica do fruto do Espírito Santo, é a paz. É a paz. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. O que excede todo o entendimento? O meu intelecto, aquilo que eu penso, aquilo que 1 mais 1 é 2. Através do fruto do Espírito, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Por quê? Está acima do meu intelecto, da minha capacidade matemática de pensar. Porque a matemática de Deus, ela é diferente da matemática humana. Então, quando a Bíblia fala de paz, aqui ele está dizendo que a paz é alegria descansando em repouso, sensação de ausência de culpa ou de condenação. Isso significa dizer o quê? Eu só não vou ter paz. Olha bem o que eu vou falar, isso é muito importante. Eu só não vou ter paz se eu estiver me sentindo condenado, se eu estiver me sentindo culpado.
Mas a Bíblia afirma que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi para Ele. Então isso significa dizer que a minha paz, ela está em Cristo Jesus. Se eu estou com a minha consciência tranquila, e eu não fiz nada de errado para que aquilo tivesse acontecendo na minha vida, eu tenho que ter paz. É simples isso. Por isso que tem muita gente, muitos cristãos, que às vezes, dando um exemplo aqui de novo, a situação não está boa, a pessoa está vivendo uma vida de tribulação, uma vida tribulada, muito difícil, as coisas muito difíceis, o dia muito difícil, e a pessoa está em paz. O salmista diz, né, em paz eu deito e descanso. Por que que ele faz? Por que que o salmista falava isso? Ainda mais Davi, que era um homem de guerra, né? Ele podia dizer isso tranquilamente. Vivia guerra, vivia cercado de inimigos, vivia atormentado pelos inimigos o tempo todo. E ele podia dizer que ele descansava em paz. Ele podia dizer, e nós podemos dizer isso hoje. Então isso mostra para nós que isso é produção fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Todas as vezes que você vê algum crente, que ele tem amor, ele está alegre, ele tem paz, e mais os outros que a gente vai falar, que o próximo aqui é longanimidade. Longanimidade tem muito a ver com paciência. Não preciso nem falar disso aqui, né? Todo mundo aqui é paciente, né? Todo mundo aqui tem paciência. Mais ou menos, né, irmão? Às vezes ela dá uma escapada. Às vezes a paciência não é tão paciente assim. Né? O Maurício está rindo ali, né? Né, Maurício? Paciência, dá-me paciência, Senhor. Quem não já ouviu isso, né? A Cida também está rindo ali, né? Oh. É isso mesmo. Ele falou ali, para vocês que estão na live, né? O Maurício falou ali que é um poço de paciência, e é isso, a gente vê muita gente vivendo dias, nós estamos vivendo uma época de pandemia, gente. Tem que ter paciência, tem que ter paciência para aguardar a vacina, tem que ter paciência para poder obedecer às autoridades, tem que ter paciência para falar assim, olha, vai ter que ficar em casa, vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência. Para tudo na vida, não é só por causa da pandemia, é para tudo. Eu tenho que ter paciência com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu patrão, com o meu pastor, que fica pegando no meu pé. Né? Ontem ele pegou no meu pé de novo. Estou descontando aqui, pastor, ao vivo, ó. Estou brincando, gente. Só para descontrair. Mas assim, a longanimidade, ela é uma característica nossa. Mas é uma característica desde que haja em nós o fruto do Espírito, porque senão, na primeira tentativa, eu vou chutar o pau da barraca. Na primeira tentativa, eu vou explodir. No primeiro problema que eu encontrar, eu não vou aguentar. Eu vou soltar aquilo que eu estou pensando, por exemplo, acerca de algum assunto. E eu já vi muita gente perder essa paciência, que é fruto do Espírito Santo. E assim, é normal, às vezes a gente perde mesmo. Mas o problema é quando eu faço isso demais. Tem gente que é impaciente o tempo todo. Não consegue esperar nada. Não consegue esperar nem um ônibus, né, Maurício? Nossa, esse ônibus não vem logo. Que negócio é esse? E quando vem, ainda xinga o motorista. Né? O motorista, você está muito lerdo. Quando ele anda devagar é porque ele está muito devagar, está muito lerdo, eu preciso chegar logo. Quando ele anda muito rápido, eu vou ligar lá, vou reclamar que você está andando rápido demais. Tem uma pergunta aqui de paciência? Não. Pergunta da irmã Mônica. Aí, Germano, podemos pedir paciência para Deus? A pergunta é essa. Na verdade, a gente pode pedir tudo para Deus. Eu creio que não é só a paciência. Jesus mesmo, ele falou, tudo quanto pedirdes em meu nome. Né? O nome de Jesus, ele tem poder para mudar as nossas atitudes, para mudar o nosso comportamento,
para mudar o nosso ser. Por isso que aqui no começo a gente falou de novo homem, nova criatura. Que a Bíblia mesmo fala, esse versículo que eu sempre costumo repetir aqui: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O novo, quando a Bíblia fala, é isso, é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. É esse o resultado do novo. Se não houver esse fruto, essa manifestação desse fruto, a gente não pode dizer que somos nova criatura. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Pergunta? Só para colaborar, a irmã Mônica falou que pode pedir a Deus paciência. Mas Deus não vai dar paciência direto. Deus vai dar tribulação para que ela possa aprender a ter paciência, né? E tribulação a gente tem de monte, né? Realmente, pastor. A única forma de termos paciência é colocando pessoas impacientes ao nosso lado, ao nosso redor, vamos dizer assim, né? Então, você começa a lidar com pessoas impacientes, você vai ver que esse fruto do Espírito vai ter que se manifestar na sua vida. Amém? Onde é que eu estava? Nossa, estou no 4 ainda, já é 5:30. Não vai dar tempo não, pastor. Bondade é uma qualidade que temos de obter do próprio Deus, pois só Ele é bom. Podemos ter o privilégio de ser chamados bons. Aqui é o exemplo de seguir a Jesus. Nós devemos imitar, imitadores de Cristo. Quando imitamos a Cristo, imitamos a sua bondade, nos tornamos pessoas boas. Benignidade, a qualidade de quem pratica o bem. Simples assim, né? Praticou o bem, você já tem esse fruto. Então tem pessoas que fazem isso, de forma constante na vida dela. Ela está sempre praticando o bem, sempre, sempre. Você precisou dela, ela está disponível. Você falou que, olha, tem uma situação tal, que precisa da ajuda, ela está disponível. Então essa é uma qualidade, né, que faz parte do fruto do Espírito Santo. Fidelidade, ou fé, lealdade. É a capacidade de uma pessoa tem de conservar-se fiel, não trair. Então aqui está bem claro, não precisa eu entrar muito nesse assunto de fidelidade. A gente tem falado muito sobre ser fiel a Deus em tudo, né? Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ser fiel em ouvir a sua palavra, ser fiel em obedecer a tua palavra, ser fiel tanto como no mundo espiritual, mas também no mundo aqui nosso, da terra, no ser humano em si. Ele tem que demonstrar fidelidade. Fidelidade ao seu trabalho, ao seu emprego, ao seu marido, à sua mulher. Tudo isso são características de quem produz esse fruto, tá? Mansidão, não é moleza, tá? A pessoa mansa quer dizer que a pessoa mole, que anda se arrastando, não é isso, tá? É a capacidade de aceitar a disciplina de Deus e para com os homens e viver sem se exasperar, sem se irritar. Uma pessoa mansa, ela consegue ouvir, ela consegue praticar isso de uma forma tal que ela não fique desesperada, louca, né? Tem gente que é doido, varrido, tem gente que não tem essa atitude de ser uma pessoa mansa. A pessoa mansa não é uma pessoa abobada, é uma pessoa que não se irrita com certa facilidade. É nesse sentido que é a mansidão, tá? Domínio próprio, essa parte aqui eu vou pular, porque todos nós temos, ou não. Embora seja a pessoa quem se domina, esta capacidade de se dominar vem do Espírito de Deus. A pessoa fica capacitada a colocar limites a si mesma. Engraçado, né? Domínio próprio. É difícil. Principalmente se a pessoa não consegue ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa benigna, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa bondosa. Se ela não tem as características anteriores que eu citei, automaticamente
ela não vai ter domínio próprio. Dá a impressão, parece que tudo tem a ver, e tem mesmo. O domínio próprio tem a ver com uma pessoa que é de paz. O domínio próprio tem a ver com uma pessoa que não é irritada. O domínio próprio tem a ver com uma pessoa que não compra briga por qualquer motivo. O domínio próprio tem a ver com aquela pessoa que não faz rebelião, seja na igreja, seja na empresa, seja em qualquer lugar. O domínio próprio é aquela pessoa que consegue tomar um copo d'água, esperar passar alguns segundos, para depois ela dar um laudo ou dar uma conclusão a respeito de determinado assunto. Então o domínio próprio ele é muito importante na nossa vida, porque o domínio diz o como você deve reger a sua vida, em relação às situações que vão acontecer, e que você precisa ter domínio, porque assim, a carne, a Bíblia diz que a carne é fraca. O que a carne quer? A carne quer bater, a carne quer brigar, a carne quer dar tapa, a carne quer fazer com as suas próprias mãos aquilo que muitas vezes nós colocamos nas mãos de Deus, e não temos, não digo a capacidade, mas a gente não tem, a gente não consegue esperar o momento de Deus. O domínio próprio, ele envolve uma série de fatores que para o crente, para o cristão, ele ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter isso em mente na vida dele, mesmo sabendo que em alguns momentos, humanamente falando, parece que a gente está perdendo aquela batalha. É como se alguém chegasse e me acusasse de algo que eu não fiz, por exemplo. E aí eu, através da minha falta de domínio próprio, eu vá lá tirar satisfação com aquela pessoa. Isso é falta de domínio, porque eu quero ir lá brigar, eu quero bater, eu quero fazer um monte de coisa. Não que a gente não deva fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente tem sim que questionar, a gente tem que perguntar, a gente tem que ir lá e falar com coisas que a gente muitas vezes não se sente agradável com certas situações, mas o domínio próprio vai nos dar, através do Espírito Santo, uma orientação tal que eu vou me dominar a ponto de quando eu for conversar com aquela pessoa, o Espírito Santo vai me dar até as palavras certas para poder falar com ela. E a conversa vai ter um outro viés, uma outra tonalidade, tá bom? Justiça tem a ver com domínio próprio, outro ponto aqui, que é o item 10. A capacidade de reconhecer e estabelecer os direitos de cada um. Essa virtude está relacionada com a justiça que recebemos do Senhor Jesus. Então isso significa dizer para nós que o crente, o cristão, não deve cair nessa conversa de querer fazer justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria é assim, ó, eu entendo que é assim e eu vou brigar porque a minha justiça prevalece. Isso acontece muitas vezes com o cristão rebelde. O crente rebelde, ele é assim. Se ele entender que na igreja o pastor tomou uma atitude, que o pastor entende, porque Deus falou com ele, que aquela atitude que ele tomou foi para o bem da ovelha, e a ovelha se sente injustiçada, o que ela vai fazer? Ela não vai ter primeiro o domínio próprio, e ela vai conversar com o pastor para trazer a justiça dela, e não a justiça de Deus. E muitas vezes, ao invés de ter essa atitude, é muito melhor eu orar a Deus e falar para o Senhor, olha Senhor, tu conhece o meu coração, tu sabe que eu não fiz isso, tu sabe que estão me condenando por coisas que o Senhor sabe que não é isso. E às vezes os outros itens do fruto do Espírito acabam se manifestando. Por quê? O fato de eu achar que eu tenho que se manifestar por justiça própria, e aí eu não tenho mansidão, aí eu não tenho, a minha bondade vai por terra, a minha longanimidade eu não consigo esperar, né? Não tenho paciência, a minha paz, né? Eu fico uma pessoa sem paz na minha vida, porque eu não durmo direito naquela noite. Olha quanta coisa o fruto do Espírito traz sobre as nossas vidas, e que nós não fazemos conta disso. Às vezes por causa de mínimas coisas, nós perdemos a justiça de Deus atuando sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu começo a atuar por justiça própria, o próprio Espírito Santo ele acaba se afastando. Sabe por quê? Porque se eu entreguei minha vida para Cristo, e eu falei para Ele, Senhor,
O Senhor é que é justiça, porque a Bíblia fala que um dos nomes de Deus é justiça. O Senhor é nossa justiça. Significa dizer que eu não estou dizendo mais que o Senhor é a nossa justiça. Estou dizendo que eu sou a minha própria justiça. Uma pergunta. Ayrton. Reinaldo, surgiu uma dúvida aqui sobre a carne. Sobre a carne. A carne, o nosso desejo da carne. Não é de Deus, né? Porque a carne é de Deus, o desejo da carne. Porque o que a gente observa, o desejo da carne só vem destruição, né? Só isso? A pergunta é se o desejo da carne não é de Deus? Não, o desejo da carne... Na verdade, a Bíblia fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Os dois são totalmente opostos. Eu vou dar um exemplo usando algo que você faz, tá? Se me permite. Você gosta de futebol, certo? O que a carne quer num domingo, 5 da tarde, que nem você está aqui? A carne quer assistir o jogo, quer ir jogar bola, quer estar lá no estádio, quer estar com os amigos, quer estar jogando bola. Então o que é essa guerra espiritual? O espírito diz que você precisa se alimentar das coisas espirituais. E a carne está dizendo que eu preciso jogar bola. E assim, eu dei o exemplo do futebol, mas a gente se aplica a vários outros nas nossas vidas. Com coisas que nós gostamos, porque a carne gosta. Não porque a gente gosta, porque a carne gosta. A carne gosta de coisas, né, que, se eu falar aqui, tem milhões de exemplos, tá? Então existe sim essa guerra, tá? Verdade. Bom, esse ponto não preciso nem falar, né? O que falamos deve ser expressão da verdade. Quem age em verdade aproxima-se do caráter de Deus. E esse negócio da verdade é uma das coisas que, quando você adquire isso como uma das partes do fruto do Espírito para a sua vida, automaticamente você é muito confrontado. Sabe por que você é confrontado? Porque para o mundo, a mentira, ela faz parte do dia a dia. Lá no mundão, se você mentir, está tudo bem. Você pode mentir para sua mulher, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Você pode mentir. Não tem nenhum peso. Não vai acontecer nada com a pessoa que está lá, porque ela não tem que prestar conta com ninguém. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo, quando vem habitar na sua vida, uma das coisas pelas quais você mais é tocado ou tocada é pelo Espírito Santo em relação à verdade. Já aconteceu comigo, e eu acredito que já aconteceu com vocês. Eu, por exemplo, eu menti, e às vezes a gente erra. Eu já pequei com o pecado da mentira. E é automático, irmãos. Quando você mente, você acabou de mentir, o Espírito Santo na hora, mas não tem outra. Se você tem o fruto do Espírito Santo, ele vai falar no seu coração, vai vir uma voz aqui na tua mente, vai falar, você mentiu por quê? Que tipo de espírito que você tem na sua vida? É o espírito da verdade ou é o espírito da mentira? Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então, quando você não tem a verdade, automaticamente vai acontecer com você. Então, o que é melhor fazer? É a verdade. A verdade dói? Dói. Ah, o que você fez? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Fiz, está aí, pronto. Peça perdão, se conserte, fale com quem você errou, com quem você não falou a verdade, e se conserte, porque não vai ter esse fruto, tá? Esse fruto não vai manifestar sobre a sua vida. Pergunta da irmã Simone. Em relação à mentira ainda, essa questão no seu ambiente de trabalho, eu sei que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, mas numa situação em que você mente por uma questão que a própria empresa coloca para que você minta, como que a gente consegue não agir como prudência perante a empresa, mas eu passei por isso que você falou, me fez lembrar, o Espírito Santo realmente falou no meu ouvido, entendeu? Eu me senti muito mal, mas eu tive que ficar sustentando aquela mentira, mesmo me sentindo mal por conta do local, que eu não podia falar exatamente como funcionava. Era algo sigiloso e, ao mesmo tempo, seguindo com mentiras, para aquilo não ser revelado.
Amém. Boa pergunta, viu, irmã? Isso acontece muito, principalmente no ambiente corporativo. É uma das coisas mais comuns até. Até um simples telefonema. A pessoa liga, olha, quero falar com o Clenaldo. Aí o Clenaldo pode falar, fala que eu não estou. Na verdade, eu estou mentindo. Porque eu não quero atender. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso. Né? Eu já falei várias vezes. Quando eu falei assim, eu já menti há alguns anos atrás em relação a esse exemplo que eu dei. O telefone tocou, ligou, quero falar com o Clenaldo. Fala que eu não estou, e na verdade eu estava. E na verdade, eu não queria era falar com a pessoa. Então o que eu fiz? Eu mudei. Eu não tenho que mentir, eu tenho que falar a verdade. E que mudança que eu fiz? Eu não quero falar. Por quê? Porque eu estou ocupado. Então, percebe como mudou? Então você fala assim, o Clenaldo está ocupado nesse momento, ele não pode, e ele está ocupado com outras atividades, ele não vai poder te atender. Então eu não precisei mentir, não falei com a pessoa, e não porque eu não queria, porque realmente estava ocupado, mas uma coisa é você mentir. Agora essa questão, eu acho que tudo tem eu acho que tudo a gente pode colocar diante do Senhor. A verdade é essa. Porque às vezes, num primeiro momento, nós somos pegos de surpresa. Pega uma pessoa que começou a trabalhar, primeiro emprego, primeira situação, a pessoa está ali, ela não sabe o que fazer, está meio perdida, a pessoa falou, olha, você vai lá e você faz isso. A primeira vez, tudo bem, né? E não estou aqui justificando a mentira, não é isso. O que eu estou entendendo é o seguinte, aquela pessoa, ela tem que se posicionar diante de Deus e falar assim, Senhor, estou trabalhando, o Senhor conhece o meu coração, estou trabalhando naquela empresa, está acontecendo isso, isso e isso. Me ajude, Espírito Santo, para que eu possa me sair dessa. Agora, o que não pode é continuar na mentira. É isso que não pode. Alguma situação na vida a gente vai passar. Algum aperto na vida a gente vai passar. E outra, quando você tem o fruto do Espírito, aí vai passar a ser automático na sua vida. Quando a pessoa falar para você, faz isso aqui, e você faz, mas da segunda vez você vai falar, não vou fazer não. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque nem tudo na nossa vida é a ferro e fogo. É óbvio que se a pessoa falar assim, vai lá no tribunal e mente para o juiz a respeito de um fato que você não viu, é óbvio, você não vai fazer isso. Em situação nenhuma. Tá? A gente já viu casos de irmãos dessa igreja aqui, que foi chamado para poder fazer um testemunho nessa situação, e o colega dele falou assim, olha, me mandaram embora. Você pode ir lá no fórum comigo dizer que eu fazia hora extra, dizer que eu não sei o quê. Ele virou para a pessoa e falou assim, eu não vou fazer isso não. Porque a minha conduta não é essa, a minha atitude não é essa. E nesse ponto nós temos que ser firmes, tá? Nós cristãos, nós temos que ser firmes, sempre. Se a pessoa, liga aqui para fulano de tal e diz que eu estou em tal lugar. Nunca você vai fazer isso. Nunca, porque nós não podemos mentir, irmãos, de forma alguma. Então, essa é a situação que eu estou falando, que você falou, às vezes acontece porque você é pego de surpresa e muitas vezes não dá tempo nem de você ter reação, é diferente. Agora, quando você faz algo consciente, sabendo, e que aquilo não vai agradar ao Senhor, em hipótese nenhuma, você pode fazer, nunca, tá? Seja para testemunhar contra alguém, seja para falar mal de alguém, seja para chamar, não importa, tá? Para falar o que não é para falar, principalmente tem coisas que traz até condenação, de Deus, mas condenação da justiça por nossa atitude, muitas vezes de mentira, tá bom? Exato. Exato, o pastor falou algo importante, né? Está causando o mal do próximo, né? Agora, esse caso que você falou da empresa, o primeiro dia mente, o segundo mente, o terceiro mente. Aí você fala para Deus, essa empresa mesmo só quer que eu trabalhe? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, de repente não é ali, de repente é uma conversa que você vai ter com o seu líder, com a pessoa que é responsável, você vai bater um papo ali e falar, olha, você me desculpa, mas a minha religião, a minha fé, eu não falo nem de fé, eu falo de caráter. Né? O meu caráter não permite que eu faça esse tipo de coisa. Porque tem pessoas aí que nem cristãs são, e elas têm um caráter tal que, se alguém falar para ela que ela tem que mentir, ela não mente. Independe de religião isso. É de caráter da pessoa, tá bom? O item 12º, termos afetos de misericórdia.
A palavra misericórdia significa um coração terno, que se compadece. Quando a Bíblia fala aqui, exemplos de que Jesus, ele se compadeceu, temos que ter isso em mente para nós, é se colocar no lugar da outra pessoa. Tá? Sempre, quando a gente fala que a gente é cheios de misericórdia, dos itens do fruto do Espírito Santo é que nós somos cheios de misericórdia. Isso significa dizer o seguinte: você sabe que a pessoa está passando fome, se coloca no lugar dela. Se fosse você passando fome, como é que seria a sua atitude? Né? Então, acho que o nosso papel é de fazer a mesma coisa. É pergunta, Rodrigo? Então, vamos lá. Humildade. A humildade procede à honra. A humildade nada é mais do que reconhecer a própria condição. Né? Então, sermos humildes não é para mostrar para os outros que nós somos humildes, tá? Frase que eu sempre repito, né? Eu me orgulho de ser humilde. Não pode, né? Eu não posso me orgulhar de ser humilde. Essa humildade é um próprio fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Perdão. Lembremos que o perdão deve ser unilateral e ilimitadas as vezes que podemos perdoar. A palavra unilateral aqui, ele está dizendo que o perdão é tanto meu para outra pessoa, quanto da outra pessoa para mim. Tá? Unilateral quer dizer dos dois lados. Tá? Então, a gente já teve, eu não vou me estender muito na questão do perdão, porque a gente já teve uma lição inteira falando sobre isso, correto? Teve uma lição que foi dada aqui na escola bíblica. Se puder voltar os vídeos aí, você vai ver. A gente debateu muito a respeito da questão do perdão, do ser perdoado, quantas vezes, como que eu devo fazer com relação ao perdão. Mas a pessoa que perdoa e que se deixa perdoar é um sinal de que ela também tem esse componente do fruto do Espírito. Tá bom? Quanto tempo eu tenho mais, Rô? Vamos lá? 10 minutos? 8 minutos. Ai, vamos lá, vamos correr aqui. Não sei se vai dar tempo não, tá, gente? A gente vai ver aqui os resultados de tudo isso. Se você já imaginou os resultados para quem vive com tais virtudes, veja uns poucos resultados de se ter na vida o fruto do Espírito. Então ele fala de 4 coisas que vai acontecer conosco se nós temos o fruto do Espírito na nossa vida. O primeiro resultado é que nós vamos ter uma vida feliz. Né? Quer ter uma vida feliz? Então é o resultado do fruto do Espírito. É impossível ser infeliz quem ama. Quem ama é alegre e tem paz. Lembre-se aqui, de quem ama, não quer dizer que o fato de eu amar, quer dizer que eu vou ser amado, tá, gente? A gente confunde muito isso. A felicidade de quem ama é porque ela ama, não é porque ela ama porque ela é amada. A gente acha que eu só sou feliz porque eu amo o Rodrigo, porque o Rodrigo me ama. Não, eu sou feliz porque eu amo o Rodrigo, mesmo que ele me odeie. Olha que coisa interessante isso. É muito interessante, porque se você quer ser feliz, depende de você, não depende do outro. Às vezes tem gente que fala assim, eu não gosto de tal pessoa porque tal pessoa me trata mal. Não importa, a atitude de amar sempre vai ser sua, independente de quem seja. Eu sei que é difícil, às vezes tem pessoas que fazem tão mal para a gente, mas o resultado de ter uma vida feliz, significa dizer que é você que escolhe como você quer ser. Não é uma coisa que tipo assim, eu vou ser feliz quando as pessoas me agradarem, quando as pessoas me ajudarem, eu vou ser feliz quando eu ganhar a Mega Sena, tudo bem, a Mega Sena pode ajudar algumas pessoas, mas não é sinônimo de felicidade total, né? Vai ser uma felicidade ali temporária, mas você só vai ser feliz o dia que você colocar essa condição de você para outra pessoa, sempre, independente de quem você é. Porque você tem todos esses frutos, esse fruto que nós falamos. Vocês percebem que eu erro às vezes? Eu falo dos frutos no plural.
Então, porque ficou muito marcado isso num tempo da minha vida. Mas é o fruto, você tem esse fruto com todas as características que ele tem aqui. Vida vitoriosa. Você vai viver vencendo o pecado. Você estará vivendo acima da lei, porque o cumprimento da lei é o amor. O amor a Deus e aos homens. Você terá uma vida realmente vitoriosa. Então, é vida de vitória. Quando a gente fala assim, que nós somos em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos, não é porque segunda-feira vai ter dinheiro na minha conta. Eu vou ser mais vitorioso, não é porque eu vou ter um aumento de salário. Eu vou ser mais vitorioso, não é porque minha saúde está boa. Eu vou ser mais vitorioso porque eu tenho todas essas características do fruto do Espírito na minha vida. Gente, você vive uma vida molezinha, de boa. Sabe por quê? Toda vez que alguém te irritar, você já está armado. Toda vez que alguém vir tirar a paz de você, você já está armado para aquilo. Toda vez que alguém vir falar alguma besteira para você, alguém vir te induzir alguma coisa que não agrada a Deus, você vai estar em paz com aquilo, irmãos. Por isso que é importante a gente ter esse fruto aqui do Espírito na sua vida, nas nossas vidas. Liberdade. Você vai passar a ter liberdade, porque você viverá em liberdade, você vai sentir isso. Não estará preso. E aí, Ayrton, a questão que nós falamos agora há pouco. O liberdade aqui, você não estará preso pelas obras da carne. Você terá total liberdade com Deus no seu espírito. Isso significa dizer, pegando o seu exemplo de novo, que você não precisa deixar de jogar bola. Né? Você pode continuar jogando bola. Você vai ter liberdade no espírito para jogar bola no tempo que Deus vai determinar na tua vida. No momento que Deus vai determinar na tua vida, nas horas que Deus vai falar assim, ó, eu tenho tanta liberdade no espírito que o futebol para mim, eu vou continuar vendo o meu jogo favorito, eu vou continuar jogando ali do jeito que eu quero, mas dentro de uma certa liberdade que o Espírito vai dar para mim. Não vai precisar de ninguém bater nas minhas costas para falar, não, você não pode fazer isso, que é errado. Tá? Então, até em questão ao desejo da carne, tem coisas que são desejos da carne que não agrada a Deus. E quando você tem o fruto do Espírito, até aquelas coisas que não agradam a Deus, você vai se afastar delas automaticamente. Não precisa ninguém bater nas suas costas para avisar que você está errado, tá bom? Então, quem tem o fruto do Espírito tem vida e não morte. Por isso que nós temos essa vida. O fruto não é seu, portanto não adianta fazer esforço para produzi-lo. Isso aqui é interessante, né? Não adianta eu me esforçar para produzir o fruto do Espírito. Não adianta. Quando eu falo me esforçar, é quando eu falo de atitudes humanas, tá? Não adianta falar, eu vou ser bonzinho com o Rodrigo. Estou usando ele porque está aqui do meu lado, tá? Vou ser bonzinho com o Rodrigo e eu vou me esforçar, mas eu não gosto dele. Não adianta. Você não gosta dele, você está ferindo um outro fruto, que é o amor. Então não adianta. Eu vou falar, eu vou me esforçar para falar com fulano de tal. Não adianta, porque aí já é uma ação humana. Assim como quando se planta uma árvore, deve-se dar-lhe as condições para o seu desenvolvimento, até que produza os seus frutos, assim como é a vida cristã. Deve dar liberdade ao Espírito, e ele, através de você, vai produzir o seu fruto. E aí ele fala, ande no Espírito, requisito básico, mortificar os feitos do corpo, que aqui é o que você falou, Ayrton, a respeito da carne. Não se faz isso sem as abstinências. Abstinência é, eu vou deixar isso de lado, tá? Para eu ter uma entrega completa pelo Espírito Santo. Eu tenho que compreender qual é a vontade do Senhor. Não só para conhecê-lo intelectualmente, mas para praticá-la. Para isso o corpo deve ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em sua mente deve ser renovada. A gente já falou Romanos capítulo 12, né? Quem não leu e não conhece Romanos capítulo 12, leia Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e decore isso para a sua vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Enchendo-se do Espírito, como é que eu faço? Deixa transbordar em sua vida, assim você irá produzir o fruto. Ser cheios do Espírito Santo é uma das formas de produzir o fruto do Espírito. Habitando em nós a palavra de Cristo. A palavra é como semente, ela vai frutificar na medida em que habita em nossa vida. Conclusão. A conclusão aqui diz que cada crente tem direito a uma vida feliz, realizada,
e mesmo que aconteçam reveses, ele deve produzir o fruto do Espírito, e lembre-se de que Jesus disse: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pegando o exemplo aí da irmã Simone, né, aflição. Você vai passar uma aflição por causa da verdade, mas você tem que ter bom ânimo, você vai vencer esse ponto também, tá? Então, assim, você vai passar uma série de aflições, e a gente vai vencer todos eles, em nome de Jesus. Agora aqui ele fala de uma aplicação, é pessoal, tá? Faça um teste para ver se você está cheio do Espírito e produz o seu fruto. Aí uma pergunta que ele faz: você fica impaciente? Não precisa vocês me responder agora, tá? Nem ninguém levantar a mão. Se dá, fica quietinho aí, tá bom? Você fica impaciente? Se exaspera-se facilmente, você fica lá desesperado, você se esperneia, você fica revoltado. Você tem sido manso em aceitar a disciplina de Deus na sua vida, ou fica revoltado com seus sofrimentos ou dificuldades? Faltou a paz? Veja que está errado. A paz é o juiz que julga se nós estamos bem com Deus ou não. Então aqui eu quero que vocês respondam, mas aqui não adianta a gente fazer esse tipo de pergunta aqui, porque o fruto do Espírito, ele é pessoal. Isso é importante a gente falar aqui. O fruto é pessoal, ele se manifesta individualmente na vida de cada um de vocês. Então, aqui é uma pergunta: quem pode produzir o fruto do Espírito? O novo homem ou o velho homem? Não precisa nem responder, né? Como deve ser o perdão? E medite mais sobre o que significa mortificar mortificar o corpo pelo Espírito. Romanos 8:13. Tá? Então vocês precisam entender o que significa mortificar o corpo pelo Espírito. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Alguém tem alguma dúvida? Ficou fácil? Eu não vou perguntar aqui quem é que tem, né? Quem é que tem o fruto do Espírito aí com todas as partes dele, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui e para você que está na live também. Para quem está aqui, levanta a mão. O que você acha de ter esse fruto por completo na sua vida? Você topa, sim ou não? Ah, glória a Deus, aleluia. Por que eu estou perguntando isso? Porque também para que eu possa ter esse fruto na minha vida, e aí vem um ponto importante, eu preciso querer. Eu posso aceitar a Cristo e de repente algum desses pontos aqui eu posso não concordar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Talvez isso vai ser muito ruim para a igreja, porque você não vai estar sendo um crente completo se você estiver pendente com algumas dessas partes do fruto. Amém? Que Deus possa abençoar e que você possa meditar sobre isso na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Te agradeço por este momento, Senhor. Foi lida a tua palavra, que aprendemos mais de ti, ó Deus. Abençoa agora os meus irmãos, abençoa aqueles que estão na live. Abençoa a tua igreja espalhada no mundo, Senhor. Abençoa todos aqueles que de alguma forma buscam a presença do Espírito Santo cada vez mais forte em suas vidas, Senhor. E que cada um de nós possamos estar cheios do teu Espírito, com todos estes componentes do fruto em nossas vidas, Pai. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.